Boa tarde, mais uma semana do projeto Segundas com Foco, que alegria minha. Essa semana já é a 28ª semana. Semana passada, infelizmente, tivemos um problema aqui com o nosso áudio. Hoje eu quero que vocês me deem um retorno de como está o áudio. Sempre vou perguntar aqui se vocês estão me ouvindo bem, para a gente conseguir seguir com a live e deixar ela gravada aqui para você. Lembrando que essa live fica no YouTube, aqui no canal do Instagram, por 24 horas e depois ela vai para o YouTube. Todo esse conteúdo do projeto Segundas com Foco, ele está sendo salvo no YouTube, um canal lindo para você, com desde a live 1 até a live hoje, né, a 28ª, tudo guardado lá para você acessar a hora que você quiser e você já sentir, gente, o poder da transformação, de quando você decide ajustar a sua rotina e mudar de hábitos, incluindo hábitos novos e eliminando hábitos antigos que não combinam com a mulher que você decidiu ser. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres na construção de disciplina e rotina intencional. E hoje, mais uma segunda-feira, com um tema relevante. Hoje vamos falar de rotina corrida e de como essa rotina corrida interfere nos seus sonhos, nos seus projetos e no seu dia a dia, na sua vida diária. Vamos falar disso hoje. É um prazer sempre estar aqui, compartilhando as minhas vivências, as minhas experiências como mentora, os cases de minhas alunas também. É muito bom essa troca aqui. E hoje, quando a gente fala sempre de corrida, de rotina corrida, eu sempre faço essa pergunta para mim mesma, tá? Até hoje eu sempre me faço essa pergunta e sempre pergunto para quem me acompanha, para quem convive comigo, para amigas, para alunas, mentoradas. E aí eu pergunto sempre, eu vou ler aqui para vocês essa pergunta, quero que vocês agora reflitam no que você me responderia, tá? E responda para você. De que adianta correr tanto se você não sabe para onde está indo? Hoje, o que é que eu percebo? As mulheres que mais correm são as mulheres que menos têm consciência de onde estão indo, menos têm consciência de onde elas querem chegar. E é o que eu sempre falo aqui, falta uma clareza para direcionar esse caminho e aí ela entra no fluxo de corrida achando que pela pressa ela vai chegar mais rápido. Não lembrando que muitas vezes é muito mais a estratégia do que a correria. E aí eu quero o retorno de vocês. O áudio está bom, está tudo bem? Falem para mim. Vou aguardar um pouquinho mais para chegarem mais pessoas para eu ter esse retorno do áudio. E aí eu sempre pergunto, né? Até hoje na minha vida, sempre que eu vou tomar uma decisão, eu sempre avalio por que eu quero aquele caminho e para quê, né? Então eu busco a clareza antes de agir. Nem sempre foi assim, mas hoje eu busco a clareza para quê? Quando eu chegar nesse objetivo, faça sentido. Tanto que o meu percurso tem que ser confortável e quando eu chegar também tem que ser uma sensação que valeu a pena todo o percurso, tá certo? Muita gente hoje chegando, correndo e quando chega lá tem a sensação que ocorreu rápido demais e que não precisava, ou que perdeu coisas importantes no meio do caminho ou que não era aquilo mesmo que queria. Assim, cara, eu pensei que fosse ser diferente. Eu tinha a sensação que quando eu chegasse aqui, eu fosse ter uma sensação de felicidade, de plenitude, e eu não tive. Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero olhar aqui o microfone, se tá ok. Eu acho que sim, porque o microfone estava desligando sozinho mais cedo, mas agora ele tá ok. Eu vou conferir aqui pra gente não ter mais o problema que a gente teve na aula passada. Do meio pro final a aula ficou muda e eu não consegui. Ninguém que estava aqui na live conseguiu me falar e a gente foi até o final e vocês sem ouvir. Entrou uma pessoa aqui, Mari, prazer por estar aqui. Eu sou Karine Carmo, sou mentora de mulheres. Hoje vamos falar sobre vida corrida e onde ficam você e os seus sonhos. Eu quero que você me responda, quem entrou aqui, você já sentiu que a sua rotina é tão corrida? Me responda. Que não sobra tempo para você? É tudo tão rápido. E aí hoje eu me peguei pensando, né? Eu fui olhar um calendário para fazer um planejamento na minha vida. E falei, gente, estamos em outubro. Nós já estamos em outubro, o tempo voa, o ano voou. O que a gente planejou no Réveillon em dezembro. Se a gente não realmente colocar uma meta estratégica e colocar energia naquilo, o ano vira e a gente está no mesmo lugar,
sem fazer nada de diferente. E o tempo passando e a gente com aquela sensação que a gente é impotente perante o tempo. Eu quero saber, Mari, você já se sentiu assim, com a sensação que é tudo tão corrido? Digita no chat pra mim, que é tudo tão corrido e que eu não tenho tempo pra mim, não dá tempo pra nada. Quando eu vejo, eu já tô dormindo e quando eu vejo, eu já acordei. E é corrida, eu não consigo ter tempo pra mim. Muitas mulheres relatam isso. E hoje tempo virou um artigo de maior desejo, né? Muitas pessoas, se pudessem, teriam mais tempo na sua rotina, mas a gente vem com a mentoria aqui mostrar que você consegue usufruir muito mais desse tempo que você já tem. O tempo não vai crescer, não vai esticar, suas horas não vão aumentar. E eu te ensino na mentoria como você usufruir do tempo que você tem com muito mais qualidade. Mari respondeu aqui que sente que a rotina é corrida e ela fica sempre para depois. Então, hoje eu vou mostrar aqui a vocês como sair do automático. Como trazer intencionalidade. Cara, o que é intencionalidade? Intencionalidade é você saber por que você faz o que você faz. Então, você tem que ter intenção na sua vida, senão vira um automático tão acelerado que você não sabe nem para onde está indo, por que você acorda e por que você faz o que você faz. Então, intencionalidade é isso que eu chamo muitas minhas alunas para essa razão. Qual é a sua intenção em fazer isso? Qual a sua intenção em ler tal livro? Qual a sua intenção em fazer atividade física? Qual a sua intenção em acordar mais cedo? Você vai ter que criar intenção em tudo que você fizer para fazer sentido. Por exemplo, eu comecei a acordar agora meia hora antes. Eu estava acordando às 5h30 e eu comecei a acordar às 5. Carinho, qual é a sua intenção? Tem uma intenção nisso? Tem. Eu quero me arrumar para a academia mais devagar. Eu quero conseguir preparar o café da manhã sem correr tanto. Eu quero fazer uma oração antes de treinar. Eu quero me arrumar com calma. Então, eu decidi ganhar meia hora, acordar mais cedo, com a intenção de ter mais calma na minha produção até eu conseguir chegar na academia. Então, sempre que você for fazer algo, e eu chamo muito isso atenção para as mulheres fazedoras, para as mulheres que correm demais, busque intenção na sua rotina e aí você vai entender que algumas coisas podem não fazer sentido e você faz porque você se acostumou, mas podem não fazer sentido. E outra coisa, se você tem um objetivo claro, a gente tem aí 86 dias até o final do ano, se você tem objetivos claros, você vai ter que ter intenção nas suas escolhas, senão não vai dar tempo. Eu sou muito sincera com vocês. Se não tiver clareza, se você quiser tudo, se você não eleger prioridades, não vai dar tempo e o seu objetivo vai ficar para 2026. E pode não dar tempo novamente se você não tiver intenção e eleição de prioridades. E quando eu elejo prioridades, algumas coisas vão ter que sair para outras entrarem, ou algumas coisas vão ter que sair para eu dar mais intencionalidade, mais intensidade no que eu quero. Às vezes vão sair coisas de maneira definitiva, às vezes vão sair coisas de maneiras provisórias, mas que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, a escolha é sempre sua. Eu dou esse norte para as minhas alunas que caminham comigo, mas a escolha e o poder de decisão está sempre na sua mão. E aí, Mari colocou, sinto que meu dia só tem 12 horas, mas o dia tem 24, Mari, eu posso te ajudar nisso, a você enxergar quantas horas você tem à sua disposição. E aí você às vezes está distraída, está focada em coisa que não está te dando tanto retorno e o seu sonho está ficando engavetado. E aí eu vou falar um pouco da minha história, para vocês entenderem. Eu sou dentista de formação há 24 anos, tá? E aí, quando foi em 2020, eu já estava com 20 anos de carreira, eu comecei a desejar fazer algo novo, né? Na época, aquilo para mim parecia uma impossibilidade, porque eu tinha o tempo que todas vocês têm e eu precisava me desenvolver em alguma habilidade para poder ter uma carreira nova. Então, como consultório, né, me consumia muito, eu dizia, gente, como é que eu vou ter tempo para desenvolver uma nova competência ou novas competências para eu poder fazer uma transição de carreira, já que eu não posso deixar o que eu faço para não fazer nada e nem quero. Eu tenho que me desenvolver como pessoa, aprender algo novo, né? Fazer vários testes, validar antes de deixar a odontologia. E eu fiquei de 2021 até 2023 me desenvolvendo e conciliando o consultório, a carreira de dentista, a maternidade, eu tinha 2 filhos na época,
o casamento e essa carreira nova. E aí você vai me perguntar, Kari, como é que você se desenvolvia? Gente, na época eu levava para o consultório alguns livros, eu gosto muito de ler, e tenho feito isso de maneira intencional para criar repertório, para aumentar o volume de conteúdo, para estar aqui com vocês toda segunda-feira, trazendo sempre algo novo. Eu preciso ler muito. E aí a minha intenção em ler é criar repertório mesmo, né? Na época eu comecei a ler livros que não eram de odontologia, não era para mim comum, e eu levava esses livros para o consultório e eu levava um computador com alguns treinamentos para o consultório. E aí na hora do almoço eu lia meia hora de um livro. E aí, enquanto eu não tinha cliente, em qualquer intervalo, gente, eu colocava um fone de ouvido e aprendia algo novo. Então, o meu dia não aumentou, mas eu utilizei aquele tempo de intervalo, todo cliente que faltava, eu comecei a aproveitar aquele tempo para poder me capacitar e fazer a transição. A transição durou 2 anos, hoje eu considero uma transição muito bem sucedida. Não foi simples escolher, mas eu fui usando o tempo que eu tinha ao meu favor. Se eu não tivesse feito isso, é bem provável que eu estivesse ainda no consultório, frustrada, com o sonho de ter uma carreira nova e achando que não seria possível para mim. Então essa foi a minha vida. Eu espero que sirva de inspiração e que vocês consigam hoje utilizar melhor o tempo de vocês. E eu vou te ajudar hoje nisso aqui, nessa live, tá bom? Então eu vivia na correria desenfreada, sem tempo para nada, até eu criar consciência que se eu quero sair da odontologia, eu tenho que me capacitar. E eu não tenho como fechar o consultório, ficar sem trabalhar e entrar na nova faculdade. Eu preciso me desenvolver enquanto eu faço dinheiro, enquanto eu mantenho a minha empresa rodando. E foi assim que eu fiz. E aí, o que foi muito importante para que eu não desistisse, para que desse certo, né? Clareza do que eu queria. Eu já sabia que a odontologia não estava mais me fazendo feliz. Isso era claro para mim. E aí aquilo começou inicialmente num barulhinho assim dentro de mim e depois foi ganhando força e eu fui começando a ficar desmotivada para ir trabalhar. Só que até esse sentimento que surge, que você acha que é uma coisa que vai passar, esse sentimento foi aumentando e aí eu tive clareza, que é o ponto-chave de tudo na sua vida. Eu tive clareza que eu não queria mais exercer aquela atividade que eu amava tanto, mas que agora não estava mais aquecendo o meu coração. Então a clareza me fez entender, eu preciso me capacitar e eu estou exercendo odontologia, mas eu quero encerrar isso aqui. Então a clareza não foi meu marido que me deu, meus filhos, eu tenho que ter essa clareza. E eu ensino isso às mulheres que caminham comigo, você precisa ter essa clareza, é individual, você que vai buscar, tá certo? Com essa clareza eu comecei a me capacitar e aí eu comecei a entender que eu queria sair daquilo ali e viver algo novo. E aí eu quero que você me fale aqui se você já viveu assim, fazendo muito, correndo muito, mas com aquela sensação, gente, tem algo ficando para trás. Eu vivi isso por um tempo, né? Eu corria muito, eu batia metas, era tudo tão rápido, mas eu tinha a sensação que ficava para trás. E como é que eu tinha essa sensação? Quando eu batia as metas, eu via que eu não conseguia atingir uma felicidade que eu imaginava que fosse acessar depois que eu conseguisse crescer profissionalmente e financeiramente. Essa felicidade não chegava, eu continuava com a sensação de frustração. E aí eu entendi, gente, não é sobre mim mais, é sobre a carreira, eu não tendo amor mais nisso aqui. E aí eu decidi me capacitar com muita clareza e com muita tranquilidade também. E aí, o que eu quero que vocês hoje parem e pensem é que essa correria, eu acho que a gente também aprendeu a viver assim, essa correria dá uma falsa sensação de produtividade. Eu vejo que hoje muitas pessoas correm porque elas se enganam dizendo que elas estão produzindo, né? Que elas são mulheres que fazem a diferença. E aí elas correm muito para se sentirem produtivas, só que existe um preço de quem vive no automático. E é um preço que a gente vai pagar. Não tem como a gente não pagar esse preço. Ele vai chegar. Ele vai chegar e possa ser que quando ele chegar, ele tenha custado, às vezes, um relacionamento com o filho, um casamento, tenha custado a sua saúde, tenha custado um sobrepeso muito grande. Esse preço vai chegar de quando a gente vive no automático. E quais são as consequências de viver no automático? Tem inúmeras, eu separei aqui algumas, mas são inúmeras. Uma primeira consequência de viver no automático é falta de foco. Quando você corre muito, muitas vezes, no meio do percurso, você perde o foco e para onde você está indo. Porque a correria te dá uma aceleração e o foco não acompanha.
Essa é uma das consequências. Outra consequência de correr demais é não enxergar os próprios sonhos. Você corre, às vezes, pelo sonho de alguém, para satisfazer alguém, né? E aí o seu sonho real vai ficando para trás. Eu tive essa sensação na odontologia. Eu já tinha sonhado muito com aquilo ali, com aquele negócio. Depois eu entendi que não fazia sentido mais para mim. Poderia ser um sonho da minha família, mas não era mais um sonho meu. Então, só quando você para e avalia e respira e diminui o ritmo que você consegue entender, gente, esse sonho ainda é meu. Por que eu estou fazendo o que eu faço? É para agradar alguém ou é para mim mesma? E isso só quando você sai do automático que você consegue entender. Outra coisa, quando a gente está no automático, uma consequência que vai te faltar cada vez mais tranquilidade, vai te faltar cada vez mais paz, é muita aceleração e a tranquilidade vai perdendo espaço. Foi assim que eu vivi até eu decidir fazer a minha transição, mas eu quero que você leve isso e pense na sua vida. Tem te faltado paz, foco, tranquilidade, clareza? Se tem te faltado tudo isso, é muito provável que você já esteja no modo automático sem perceber e confundindo isso com produtividade e com bem-estar. E aí, o que é que vai acontecer? Karine, como é que eu mudo? Eu já estou no automático. Como é que eu mudo? Mudando a sua mentalidade. E aí você vai ter que ter um pouco de paciência, que não vai ser de um dia para a noite, mas é possível sim, e eu estou mostrando a você aqui que é possível. E aí, como é que você vai, Karine, agora mudar essa mentalidade? Eu estou no automático, eu vivi nessa correria, agora eu quero algo novo na minha vida. Eu quero um respiro na minha vida. Aí você vai ter que ter isso de maneira intencional. Como você foi treinada a ser acelerada, você agora vai ter que ser treinada a ser uma pessoa tranquila. E aí vai exigir de você um tempo, não é rápido. Eu fui treinada para ser uma pessoa que faz muito e para ser uma pessoa que tem muito resultado. Eu fui treinada para isso, né? Muito disciplinada, disciplina em estado hard. Eu acho que hoje teve um lado bom dessa disciplina, mas também teve um lado muito pesado, porque eu tinha que dar resultado, aonde eu estava, eu sabia que tinha alguém ali fazendo um sacrifício muito grande para que eu estudasse. Então, dentro de mim, eu sabia que eu tinha que dar resultado em qualquer lugar que eu estivesse. E isso gera, como consequência, uma mente mais acelerada, uma mente que às vezes se cobra demais. E aí, como é que você sai desse lugar? Com treino. Porque de maneira natural, eu tô com 47 anos, eu fui treinada assim, e eu tenho um padrão de ser assim, né? Eu aprendi dessa forma. Então hoje, como é que você consegue buscar tranquilidade e desaceleração? Com muito treino. Quando eu vejo que eu estou entrando num padrão de me cobrar demais, de me maltratar demais, de me exigir demais, eu identifico e aí eu hoje consigo sair desse lugar. Mas é com muito treino. E quando você desacelera, é interessante que você comece a enxergar coisas que você não via antes, né? Era tudo, na minha vida, era tudo tão corrido que eu não via, às vezes, uma necessidade de um filho, eu não conseguia ter essa sensibilidade, né? A necessidade de um filho, que eu poderia estar mais presente, eu confundia, às vezes, eu estar no lugar com ele, com a presença real, porque eu estava fisicamente, mas a mente estava em outro lugar. Quantas vezes eu estava em casa, mas a mente estava no consultório, na meta, na venda que não consegui, no boleto que eu ia pagar, a mente ali a mil, e você em casa, mas sem estar presente. E isso eu só percebi depois que eu fui desacelerar, mas antes eu achava que eu estava em casa e que eu era excelente, afinal eu trabalhava para dar uma vida melhor para eles. Eu sempre tive essa narrativa e isso me atrapalhou muito. Então hoje eu só enxergo algumas coisas depois de muito autoconhecimento e depois que eu parei um pouco para olhar a minha trajetória, os resultados que eu tive, se foram resultados proporcionais a tanta correria, eu acho que não foram. Então hoje eu tenho mais intenção e maturidade para avaliar isso. E aí, quando você desacelera, você também vai conseguir enxergar quais são os seus sonhos. Às vezes você está vivendo um padrão de um sonho que não é seu, né? Que foi do pai, da mãe, uma expectativa sobre você. E quando você desacelera, você vai entender, gente, por que eu escolhi o que eu escolhi? Por que eu fazia o que eu fazia? Ou por que eu faço o que eu faço? E aí, quando você se perguntar por que você faz o que você faz, você vai ter uma resposta e aí essa resposta pode justificar o que você faz e você colocar mais amor e intenção no que você faz, ou você decidir mudar a rota e seguir um outro caminho. E aí só você. Janine, linda prima, botou aqui, no meu caso foi muito mais a omissão do que o cuidado, a disciplina é algo que busco dia a dia para não ter muitos prejuízos pela falta dela.
Verdade, que bom que você está aqui, fico feliz. Toda vez que uma mulher reconhece, eu fico até arrepiada. Quando a gente reconhece que a gente não tem um comportamento, né? Mas que é um comportamento que eu gostaria de ter. Isso é essencial. Porque você conseguiu criar consciência. Gente, esse comportamento, se eu tivesse, como seria a minha vida? E aí você começa a adquiri-lo, porque a disciplina é um comportamento que a gente adquire. Tem pessoas com perfis mais disciplinados, e sim, eu estudo muito perfil comportamental e eu tenho um perfil favorável para isso. Tem pessoas com perfil que não é tão favorável, mas a gente consegue desenvolver. E você saindo desse lugar da indisciplina, da falta de consciência, você vai ter ganhos, não tem como não ter. Você vai ter ganhos, você vai conseguir lidar melhor com o seu dia a dia, com a sua mentalidade, criar filhos de outra forma. Porque eu acho que a maternidade é um legado que a gente vai deixar, né, para a nossa geração futura. Imagina você ter uma consciência, gente, isso eu não tive na minha infância, esse comportamento, ninguém nunca me falou, eu descobri isso, vou poder criar filhos diferentes, né? E que vão criar netos diferentes e a minha descendência será diferente. Então, maternidade é um legado e sempre que você aprende algo novo e coloca em prática, só tem ganhos. E disciplina é um ganho poderoso. Você lidar com o seu eu, com a sua emoção e escolher o que é melhor para você, não para o outro. E agora eu vou te colocar aqui, te dizer aqui 3 passos, anota aí, para você sair da correria e resgatar os seus sonhos. Karine, tem solução? Tem solução. Mas eu já tenho 50 anos, tem solução. Eu decidi mudar de carreira com mais de 40, peguei todo mundo de surpresa, tem solução, tem solução. Eu acho que aos 40 a gente já tem uma maturidade tão grande, quando a gente diz que a gente quer, porque a gente quer mesmo. Não tem mais a chance, nem tempo da gente ficar mudando de ideia, né? Então eu acho positivo aos 40, e minhas alunas aqui, a maioria tem 40 a mais, e estão querendo emagrecer, mudar a rota, ser mais independente, cuidar de si, ter mais amor próprio, e isso impacta toda uma geração de filhos que vai te ver assim. Impacta muito. E aqui, como é que você vai agora resgatar? Se resgatar, cara, eu quero me resgatar. Eu quero agora me resgatar da vida que eu levo, eu quero uma vida nova. Por onde eu começo? Você vai eleger suas prioridades de vida. A maioria das pessoas que vivem na correria, no automático, que são indisciplinadas, elas vivem à deriva. Elas não têm clareza do que querem. Às vezes até acham. E quando eu pergunto na mentoria, o que você quer para os próximos 90 dias? Gente, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é resposta. Eu quero emagrecer. Não é resposta. Isso todo mundo quer. Todo mundo quer emagrecer, ganhar mais dinheiro. E qual é o plano? Qual é o plano? E se você montar esse plano, você vai cumprir o plano ou você vai fraquejar na primeira dificuldade? Porque todos nós temos. Então, você quer ou você decidiu? Eu decidi. Quando você decide, aconteça o que acontecer, você mantém o plano. Se você quer, na primeira tempestade, você larga o plano. E aí você volta para a estaca zero. Eu quero lembrar você, toda vez que você decidir se resgatar, vai vir uma força opositora para você voltar. Eu quero que você entenda isso, porque essa força opositora vai ser tão forte e você vai ter que ter decidido para você ficar. Senão, você vai voltar e você ainda vai dizer que não é para você e que você não tem sorte. Então, a partir de hoje, entenda, gente, quando eu decidi avançar, quando eu decidi mudar, ser uma nova pessoa, criar novos hábitos, eliminar antigos, vai vir uma força opositora para me parar. Você tem que saber disso. E não sonhar, tá? Vai acontecer. Quando essa força opositora chegar, é onde eu vou saber se eu decidi ou se eu só queria. A maioria só quer, a minoria decide. E quem decide tem resultado, tá certo? Principalmente em relação a comportamento e hábito, porque hábito você construiu ao longo de uma vida e não é simples você eliminá-lo. Então, quando essa força opositora chegar, já saiba que ela vai existir, você vai ter que ter muita firmeza para decidir. E muitas vezes procurar ajuda, por isso que a mentoria é tão importante, porque é um acompanhamento, tá? E aí, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Cara, você vai eleger agora as prioridades e você vai anotar aí o que realmente importa para mim nos próximos 90 dias. Qual é a prioridade? É a carreira? É a família? É a saúde? É fortalecer o meu espírito? É minha maternidade? 90 dias eu vou dar hiperfoco em quê? Eu, Karine, tô dando hiperfoco na carreira. Eu, tá? Mas Karine, mas você não tem filhos? Não tem nada a ver você ter filhos e dar um hiperfoco de 90 dias em outra área, tá? Então, saúde, eu já dei o hiperfoco, tô ok, tô melhorando minhas taxas, consegui emagrecer, treino todo dia. Eu não tenho mais dilema com treino e dieta. Venci essa etapa. Qual é a próxima etapa? A carreira. Ainda é uma carreira nova. E de hoje, né, setembro,
hoje, não outubro já, né? Do dia 6 de outubro até o dia 31 de dezembro, o meu hiperfoco, a minha prioridade, qual é? Carreira. Todo o tempo que eu tenho livre é de leitura, é estudando tráfego pago, é atendendo aluna, é criando estratégia para Black Friday, criando estratégia agora para minha aula, que eu quero que vocês participem. Eu tenho uma aula, gente, no dia 22, pelo Zoom, o código da disciplina. Eu vou trazer tudo para vocês, porque existe um código para a gente ser disciplinado. Eu vou abrir o jogo para vocês. E em breve o link vai estar na nossa bio. Vocês não podem deixar de assistir, tá bom? E aí, qual é o meu foco, carinho? O meu prioridade agora é carreira. De hoje até dezembro, eu tô pensando nisso, gente, o tempo inteiro. E aí eu quero saber qual é de vocês. Qual é a prioridade? É saúde? É emagrecimento? Mas não é só emagrecimento por emagrecer. Você quer emagrecer para quê? É para saúde, para bem-estar, resgate da sua identidade que ficou para trás, porque o espelho é só um resultado, né? Muita coisa está por trás da comida, do sobrepeso, o espelho é só um resultado. E aí você vai fazer esse compromisso com você e você vai conseguir, você vai decidir, tá? Um 2026 irreconhecível, é uma decisão ou é só um querer? Então, eleja suas prioridades, tá bom? A minha é carreira, você pode ser família, resgatar relacionamentos perdidos, sua saúde, ficar com a saúde em dia, fazer exames, se conectar com Deus. Cara, eu tô afastada, eu não confio, eu tô descrente, agora eu quero me conectar com Deus e conhecer esse Deus que transforma a vida, porque transforma é um foco para você também, para mim é o pilar mais importante, tá? Outra coisa, escreva aí as 3 prioridades nessas áreas, tá bom? 3 apenas. Crie, gente, na sua rotina um momento só para você. Qual é o meu? O meu é quando eu corro na esteira, eu esqueço de tudo, eu deixo tudo ali, naquele momento que eu corro, ainda registro para vocês. Então, qual é o momento de carinho individual? É a minha esteira, eu não abro mão dela por nada, ali fica tudo, é minha terapia. Escolha para vocês um momento. Cara, e tem que ser atividade física? O meu é, o seu eu não sei. O seu pode ser meditação, pode ser leitura. Escolha um momento só seu, sagrado, que você não vai abrir mão. Mas tem que ser algo que te dê prazer para você fazer todos os dias. Então, segundo momento. Primeiro, eleger prioridades, tá bom? Segundo, criar um espaço só seu, algo que tenha prazer, algo bom e que te dê muito prazer. E outra coisa, gente, planejar suas metas com intenção. Planejar é importante. Cara, e se não der certo, a gente flexibiliza. Mas imagina a gente não planejar nada e esperar chegar dezembro do jeito que está. Tem que planejar. E quais são as metas? Aí a meta tem que ser metas intencionais e alcançáveis. Não pode ser meta que você sabe que não vai conseguir. Diga aí pra mim uma meta, vou dar um exemplo. Uma meta, cara, que é alcançável. Para mim, uma meta alcançável é um exemplo. Alguém que não treina, que não gosta de academia. Qual é a meta alcançável? A partir de hoje, eu vou treinar 3 vezes na semana, ou eu vou caminhar 3 vezes na semana. E aí, quando não for, não se sentir mal por isso e compensar essa ausência de treino no outro dia. Você pode, em vez de treinar 1 hora, treinar 20 minutos, né? É uma meta alcançável? É. E se eu fraquejar? Se você fraquejar, demonstra que você não tem, que você não decidiu ainda. Porque se você decidir, você não vai fraquejar, tá bom? Então, essa meta tem que ser alcançável e realista, mas dá tempo sim. Jane Linda entrou aqui, tem 2 Janines aqui, uma amiga e uma prima. Que bom que vocês estão aqui, gente, que alegria. Estamos falando hoje de vida corrida, de ausência de sonhos, de intencionalidade, como temos mulheres assim, correndo e fazendo tudo ao mesmo tempo, sem saber para onde estão indo, milhares. Eu digo a você, eu, Karine, precisei ter que deixar de fazer muitas coisas. Por quê? Porque eu tinha um objetivo claro, eu tenho uma carreira nova. Não é simples deixar de fazer o que eu já fazia para fazer algo novo aos 47. Não é simples 3 filhos, não é simples casamento, não é simples, nada é simples. E aí eu preciso, para ter resultado, abrir mão de algumas coisas. Karine, você abre mão e você sente falta? Sinto. Mas eu precisei fazer isso para ter resultado e venho colhendo esses resultados das minhas escolhas. Possa ser que daqui a um futuro próximo eu consiga voltar a sair mais, ter um pilar social mais ativo. No momento eu precisei priorizar a família e o trabalho. Aí você vai ver qual é o seu momento e qual é a sua prioridade. Mas não tem como ter resultado em todas as vertentes. Ai, cara, e você acha? Eu acho não, eu tenho certeza. Você vai achar até que está tendo um resultado pequenininho em várias vertentes, mas foque para você entender o que é um resultado de verdade. É muito melhor. Então, crie metas alcançáveis, eleja suas prioridades na família,
no casamento, em relacionamentos que você deixou pelo meio do caminho, na sua saúde, na sua carreira. E eu tenho certeza, se você eleger suas prioridades de hoje, dia 6, dia 31, sua vida não será a mesma. Pode ter certeza disso, tá bom? E eu tô aqui com você toda segunda-feira para te dar mais energia, para você não desanimar. E aí eu quero deixar aqui uma mensagem inspiradora, já são 12h33, e essa mensagem é: seus sonhos não foram feitos para ficar na gaveta, eles foram feitos para ser vividos. Mas para você viver os seus sonhos, você vai precisar, gente, decidir vivê-los. E para você decidir vivê-los, você vai precisar de muita disciplina, muita constância, muita intencionalidade e de preferência alguém para te ajudar nesse meio do caminho. Então, se essa live fez sentido para você, me chama e você deseja o meu acompanhamento, conhecer como é a mentoria, como é que é essa mentoria, cara, e como é o acompanhamento, é um acompanhamento individual, personalizado, porque eu sei que disciplina não se constrói sozinho. Disciplina precisa de alguém ali, até você conseguir adquirir esse comportamento, alguém te acompanhando. Então, se essa live fez sentido para você, se o conteúdo te interessa, se você quer conhecer mais sobre a mentoria, manda uma mensagem para mim no direct com a palavra disciplina. E hoje eu vou dar um presente para quem ficou aqui. Quem mandar a mensagem com a palavra disciplina, eu vou mandar um resumo da live da gente, para você entender, para você revisar tudo que foi dito aqui, você conseguir, gente, ter nesses próximos 86 dias clareza do que você quer para sua vida, clareza do que você quer viver e clareza também do que você não quer mais viver. Então eu vou dar de presente a vocês esse resumo. Me manda uma mensagem, me manda uma mensagem com a palavra resumo, que eu mando o resumo da live. Quem quiser saber sobre a mentoria, me manda uma mensagem com a palavra disciplina, que eu vou te explicar os pilares, como é o acompanhamento e como é a mudança que você vai sentir na sua vida com o acompanhamento, tá bom? Um prazer aqui enorme estar com vocês e até a próxima segunda, tá bom? Beijo grande!